queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Olha nós aqui de novo no canal Rascunho DVD para mais uma aula de número 5, onde estaremos falando de uma personagem muito importante na Bíblia, né, e que fez um papel excelente, glória a Deus. Nós estaremos falando sobre Abigail, né? Estaremos falando sobre uma mulher muito considerada na Bíblia, Abigail. Abigail é alguém que deixou um legado considerável na Bíblia e nós não vamos deixar de fora, não vamos deixar de falar de Abigail. Nós vamos trabalhar a questão de Abigail. Mas antes, como sempre o canal da Rascunho DVD faz, fazendo jus ao nome, trazendo aqui um rascunho, uma particularidade também para os irmãos, nós vamos ver algumas pessoas com o nome de Abigail na Bíblia, inclusive homem. Antes de falar de Abigail, esposa de Nabal. Enquanto Nabal embriagado estava, ela não só livrou ele de uma encrenca, uma enrascada, como também abençoou a Davi e seus homens, ok? A lição de número 5 dos nossos jovens está aqui e o título da lição é Quando a sabedoria, Abigail, quando a sabedoria faz diferença para a vida. O tema geral dos jovens, da lição do jovem é os bons e os maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Ok? E o texto do dia está escrito assim: perdoa, pois, a tua serva essas transgressões, porque certamente fará o Senhor casa firme. Meu Senhor, casa firme é meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e se não tem achado mal em ti por todos os teus dias. Capítulo 25, verso 28 do livro de 1 Samuel. Ok? A leitura bíblica em classe, o texto está no capítulo 25, versículo 23 a 26, e o capítulo 32 a 34. Versículo 32 a 34. Capítulo 25 de 1 Samuel, verso 23 a 26, e o versículo 32 até o versículo 34. Glória a Deus. Então, vamos lá. Quando vamos falar de Abigail, nós vamos encontrar na Bíblia alguns nomes que apontam para esse nome Abigail. A palavra Abigail, ela tem um significado muito bonito, muito importante. Ela quer dizer, Abigail quer dizer pai de força, no hebraico. Então nós vamos encontrar uma menção de Abigail no capítulo 3, versículos 35 de Números, que vai dizer que Abigail era considerada um levita ancestral da casa de Merari. Dentro dessas personagens bíblicas nós vamos encontrar também na lista, Abigail aparece como um dos descendentes de Judá, é a esposa de Abissur, mãe de Ada e de Molide, em 1 Crônicas capítulo 2, verso 29. Também vamos encontrar outro Abigail, que é relacionado com um dos homens de Gade. 1 Crônicas capítulo 5, verso 14, vai dizer que os gatitas viviam em Gileade, Bazã, nas pastagens de Saron. Capítulo 5, versículos 11 a 22 de 1 Crônicas, ok? Outra referência, a referência 4 que vai falar de Abigail,
vai dizer que Abigail era a esposa do filho de Davi, o nome do moço era Jerimonte, mãe da esposa de Roboão, Malate. Capítulo de números, 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 18. E agora nós vamos também falar de Abigail, que era o pai da rainha Esté, tio de Mordecai. Esté capítulo 2, verso 15 e Esté capítulo 9, verso 29. Nesse quesito aqui nós não sabemos quando foi que ela morreu, mas diz que a rainha Esté, a Abigail cuidou da rainha Esté e Mardoqueu, ok? Então, quando vamos falar dessa personagem, nós temos que passar por esta historicidade e esta curiosidade. Se você não sabia, fica aí, os textos estão expostos, dá para você ler e meditar. Vamos à lição. Não é claro que dentro dessa particularidade, nós vamos encontrar que, dentro dessa lição, nós vamos encontrar 3 personagens importantes. Nós vamos encontrar Abigail, vamos encontrar Davi e vamos encontrar Nabal. Nabal foi... Abigail foi esposa de Nabal e depois esposa de Davi. Ela era mãe de Queliabe, que era também chamado de Daniel. Em 1 Crônicas capítulo 3, verso 1, filho de Davi, que nasceu lá em Hebron. Daniel, que era filho de Abigail com Daniel, com Davi, ou melhor. Depois nós vamos encontrar Nabal. Nabal, que era primeiro marido de Abigail, era um homem rico. Ele morava em Maom, que tinha aí suas possessões, ele pertencia à família de Caleb, aquele Caleb lá de Josué. Ele rejeitou a saudação de Davi quando Davi falou com ele, recusou a atender o povo de Davi com suprimento, porque eles tinham suprimento e eles estavam ali saindo de uma guerra e ele estava precisando de suprimento para se manter e dar sequência à viagem. E ele insultou a Davi, e Davi reuniu 400 homens para atacar ele. Davi ficou irado e reuniu 400 homens. 400 homens contra um, não é uma covardia? Seria, Mas Davi ajuntou 400 homens para tentar dar um jeito em Nabal, em sua família. Ele ia exterminar todo mundo. Mas Abigail, ela interveio, sem o conhecimento do seu marido, e convenceu Davi a desistir daquele ato insano. Então, conforme eu já disse, Abigail era filha de Narás, Jessé também. Em 2 Samuel capítulo de número 17, verso 25, 2 Crônica 2, 13 e 16. Era irmã de Davi, teve também uma Abigail, irmã de Davi, esposa de Jéter, ou Itra, Esse Jéter também era chamado Itra, que ele era um ismaelita, Era mãe de Amassa, certo? Depois aparece Abigail, um homem, conforme eu já disse, no capítulo 3, verso 35 de Números. Depois vai aparecer também a esposa de Abissu, e Abigail, que também era um dos homens de Davi. Então podemos observar que temos 2 Abigail, 2 homens com nome de Abigail, ok? Depois dessa síntese de curiosidade, agora vamos adentrar na nossa lição propriamente dita. É o rascunho do EBD fazendo o papel de rascunho, trazendo a você alguma coisa que o escritor, o comentarista não teve tempo de rascunhar e colocar aqui. Nós estamos rascunhando e trazendo a você, tá certo? Espero poder estar ajudando a você fazer algumas elucidações aos nossos irmãos aí do Nordeste brasileiro, onde também sou oriundo. Eu tenho origem, sou baiano, tenho origem nordestina e não nego a raça. Quero mandar um abraço aqui aos irmãos de Itabuna,
cidade do sul da Bahia, aos irmãos de Itajuípe, pastor Manuel Menezes, aos nobres irmãos de Santo Antônio, lá em Cabralha, Santo Antônio de Cabralha, pastor Geovan, um abraço a vocês, Deus abençoe. Um abraço ao pastor Carlito Fiel, pastor presidente da igreja de Itabuna, Deus abençoe a sua vida. Também quero mandar aqui um abraço ao pastor Wilkerson, homem de Deus, um homem muito amoroso, Deus abençoe a sua família, a sua esposa, a irmã Sandra. Para quem gosta de uma boa palavra, a irmã Sandra prega muito. Deus abençoe a irmã Sandra, esposa do pastor Wilkerson, né? E aos nossos irmãos aí de Itabuna, não é? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Everaldo, e agora está no empreiteiro, é candidato a vereador da cidade de Itabuna, homem de Deus, homem de caráter. Com certeza Deus vai lhe dar a vitória. Um abraço aos irmãos de Itabuna. Deus abençoe a todos aí das congregações, muitos aí, né? Deus abençoe o irmão Carlos, quando chegou aí em Itabuna ele cuida bastante da gente, né? Deus abençoe meu amigo Floresvaldo, um abraço e estamos juntos aí dando glória a Deus, tá certo? Mando um abraço também para o pessoal do campo de Ibiratá, em especial Cidade de Algodão, o pastor Joelso, a irmã Tatiana, né? Pastor Sidraco, né? Deus abençoe a sua vida. Aí, pastor presidente do campo de Ibirataia, Bahia. Um abraço. Vamos para a aula propriamente dita, né? Então, a nossa leitura bíblica está escrito assim: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostou-se o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressões, deixa, pois, falar a tua serva os teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, não é? Quero até trazer uma síntese aqui sobre Belial. Belial não é demônio. Belial é pessoa de má índole, não é? Então, geralmente, os cristãos fazem uma referência a demônios. Não tem conotação de demônio. Esse homem de má caráter, de má índole, não é? Esse homem ruim, essa pessoa ruim. É essa a palavra, ok? Eu creio que os nossos irmãos estudiosos aí, os biblistas que me ouvem, concordam com isso, porque é assim que diz o texto, ou que diz a palavra, a etimologia da palavra, ok? Então, a Belial, a saber, Nabal, a impressão no meu coração, porque tal a ele qual é o seu nome, Nabal é o seu nome, e a loucura que está aí com ele. Eu, tua serva, não vi os seus jovens de meu senhor que enviaste. Ela disse: eu não vi, né? Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, porque te impediu de veres com sangues e que ele e a tua mão te salvaste. Agora tais quais Nabal seja os teus inimigos e os que procuram mal contra ti, o meu senhor. Então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Ela disse: olha, Deus deu livramento, que ele te enviou ao meu encontro. E ele prossegue dizendo, isso já no versículo 32 do capítulo 25 de 1 Samuel. Versículo 23 e 33 ele diz assim: bendito o teu conselho e bendita tu que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvaste. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressas e não me verás ao encontro, então ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino, ou seja, ele mataria tudo, não é? Não ia ficar ninguém. Ela não salvou a vida dela, não só a vida dela, mas salvou também a vida de toda a sua família, inclusive de Nabal,
que fez um papel ruim. Ele era um homem ruim, não é? E assim sucessivamente. Um homem que está escrito aqui, filho de Belial, não é? Então, depois que Samuel morreu, Abigail envolve, conforme eu disse, tem três personagens, Davi, Nabal e Abigail. Depois, naquele momento que já havia sido havia sido o rei para substituir Davi, logo após servido a Deus, o seu povo, Samuel morre, né? Davi é perseguido por Saul. Davi teve a oportunidade na perspectiva humana, de resolver o problema, ou seja, foi entregue Saul várias vezes na mão dele, né? Mas tinha a oportunidade de ter matado Saul, acabando aí com toda a perseguição, mas seus homens disseram que quando Saul foi aliviar o ventre, né? Ou seja, ele tinha saído para fazer necessidades físicas, entendeu? Deus entregou na mão de Davi. Isto, de certa forma, era verdade. Saul estava sozinho, sem proteção, contudo Davi reteve o seu senso de justiça e não apenas poupou Saul, mas conteve seus homens de fazer mal contra Nabal. Isso, e a família, né? Então, Nabal era um homem rico, mas era tolo, né? Nabal, no aspecto político, as coisas aparentemente iam mal para Davi, para um homem chamado Nabal. No aspecto financeiro, as coisas iam muito bem. Era um homem rico, tinha posses. Então, antes de falar de Abigail, vamos falar logo de Nabal, do seu esposo, que vivia em Maor. Ele tinha oportunidade, ele tinha prosperidade, tinha camelo, lugares que distava 2 quilômetros um do outro. Era Nabal rico, está escrito no capítulo 25, verso 2 de 1 Samuel. Né? Então as escrituras vai realçar, vai dizer que ele possuía 3.000 ovelhas, 3.000 cabras e um rebanho. É um rebanho realmente generoso, que cada ano aumentava. Mas duas informações importantes são relevantes aqui, são de relevante respeito, né? Que faz o seu caráter. Era um homem duro e maligno nas obras, ou seja, ele era ruim, né? Conforme eu já disse aqui, e o texto vai aclarar no capítulo 25, verso 3 de 1 Samuel, e que ele era um descendente, né? Descendente de Caleb, conforme eu já disse aqui, né? Daqui extraímos as lições importantes. A observação primeira é que essa última descrição de Nabal parece lançar um peso maior sobre a sua história, porque ele vinha de uma linhagem de um homem de fé, um ex-escravo que foi livre por Deus, que confiou na promessa de Deus. Não, veja o senso aí, um contrassenso, né? No caso, e que ele estava na promessa do Eterno, para entrar na terra prometida e tal, e que recebeu a promessa por acreditar no Senhor. Nabal era um homem, não era somente um homem tolo, o seu proceder, né, era mau. Isto refletia em suas relações pessoais. A segunda observação é que a tolice não se escolhe condições, não escolhe suas condições sociais ou social. A prosperidade de Nabal não fez dele um homem sábio, né, e tratável, um homem refinado, um homem educado, não. Ele era ruim mesmo. Sendo desobediente, descendente de Caleb, não herdou nada do seu antepassado. O temor do Senhor, ele era um homem rude, grosseiro, mal agradecido, não é? Então o caráter de Nabal realmente é muito ruim, não é? E quando vamos falar de personagem, eu indico esse material, muito bom, está aqui, um material interessante, né, e necessário para essa aula. Também indico aqui, ó, da Sociedade Bíblica do Brasil, quem é quem na Bíblia,
e outros livros que temos aqui em PDF, né? Para tratar de pessoas, trazer essas curiosidades e, enfim, é interessante você ter os materiais, ok? Já Abigail era uma esposa sábia, em uma época que as mulheres não tinham oportunidade, né? As mulheres eram segregadas, ela não tinha a oportunidade de escolher seus maridos, os seus casamentos eram costumeiramente arranjados pelos pais. A Abigail era uma mulher bonita, né? E sábia, era esposa de um homem mau, conforme já dissemos, conforme já disse, o perfil de Nabal se casou com uma mulher como Abigail, mas ele não deixava levar pelas características ruins de sua esposa, ela não deixava. As riquezas de Nabal e sua tolice não fizeram de Abigail uma mulher fútil, uma mulher grosseira, uma mulher tola, não é? Trouxeram, era pelo contrário, ela fez tudo o oposto que Davi fez. Conforme a nossa revista, ela está dividida em tópicos, né? O primeiro tópico fala o momento difícil de Israel, o segundo tópico é a ingratidão e suas consequências. Davi já tinha feito a Nabal grandes favores. Davi tinha já ajudado Nabal. Agora, quando ele precisou de ajuda de Nabal, Nabal foi ingrato. Isso é um prejuízo. O tópico 2 fala a ingratidão e suas consequências. E o tópico de número 3 vai falar de Abigail, livra sua casa e também a Davi. Ok? Então Davi, ele protege os empregados de Nabal. A época de tosquia de ovelha teve uma importância, tem uma importância econômica naqueles dias. Os animais precisavam de ser bem cuidados, a lã era preservada, protegida, né? Pois o valor comercial era estratégico para aqueles dias, para a fabricação de roupas. A época da tosquia era um momento alegre, um momento de acordo com a Bíblia. Nabal chegou aí a celebrar tal ocasião. Ouvindo isso, Davi, como anteriormente protegeu os homens de Nabal, né? Então ele não permitindo que nada acontecesse com aqueles homens. Então ele imaginou que na hora que ele precisasse de Nabal, Nabal estenderia a mão. Ele teve decepção com isso, né? Ele apacentava, pedia um pouco de provisão no momento que era de festa, de alegria, e propício, generosidade, a misericórdia. Mas Nabal, cujo nome significa tolo, então Nabal significa tolo, vai demonstrar o motivo pelo qual ele era assim conhecido, né? Porque era conhecido como tolo. Então a palavra de Deus nos diz que Davi protegeu os homens de Nabal justamente no período em que eles estavam trabalhando, né? Todos aqueles homens têm sido muito bons. Todos aqueles homens têm nos sido muito bons e nunca fomos agravados deles. Nada nos faltou em todos os dias que conservamos até eles. Quando estávamos no campo, de muro ao redor, nos serviam assim, de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Vemos isso no capítulo 25, verso de 15 e 16 de 1 Samuel. Davi pede ajuda a Nabal. Veja bem, sabedor de que Nabal estava tosqueando as ovelhas, ou seja, era um período de prosperidade, Davi envia alguns jovens para pedir ajuda daquele homem. Era um momento adequado à solicitação. Ele estava pedindo a quem tinha, estava no momento de festa, de gratidão, onde ele teria que ser grato, né? Ele vai pedir, ele envia alguns jovens para pedir ajuda aí, era um momento de alegria, né? Tendo em vista que era um momento de festas, de graças, então Nabal não tivera despesas para proteger os seus pastores, pelo contrário, quem estava cuidando disso era Davi e seus homens, né? Então era a hora dele estender as mãos. Então, e ele não fez nada disso, ele fez tudo o oposto. Então os homens de Davi serviram como escudo. Agora Davi só pede um pouco de provisão para os seus homens. Ele não pediu tudo que ele tinha, pediu um pouco, né?
E esses jovens, pois, acham graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Então dá aos teus servos de Davi, teu filho, o que achares na mão, um pouco de comida para o rico não era nada, para o rico Nabal. E ele negou. E ele menosprezou, ele ignorou. Isso tem acontecido constantemente. Quem é fulano de tal? Né? Mesmo sabendo, e Nabal fez isso. Quem é Davi? Foi a resposta de Nabal. De forma que, tipo, Davi é pobretão, Davi não significa nada, não representa nada para mim. Ei, cuide-se. A vida é uma roda gigante, cuide-se. Ok? Então não trate assim as pessoas. Não é? Hoje você tem uma história, amanhã a sua vida pode mudar radicalmente. Não é? Que a vida é uma roda gigante, não tenha dúvida. Então ele mostra a falta de sabedoria que teve diante do pedido educado de Davi. Mostra também a falta de reconhecimento, de gratidão, não de Davi ter protegido os seus homens. Os homens de Davi podiam ter aí com um comportamento abusivo com os pastores dele, mas não foi assim que aconteceu. Eles protegeram, guardaram o tempo todo. Né? Então, como vamos trabalhar dentro dessa proposta? Né? Ele tinha que ser grato. Então, Nabal sabia quem era Davi. Não tinha que ter usado o sarcasmo, né? O cinismo, para dizer quem é Davi, tipo, ignorando Davi. Ele chega a mencionar o nome do pai de Davi, Jessé, que ele deseja o mesmo é humilhar Davi, então, atribuindo ao seu status um fora da lei, sem destino. Nabal não sabia que Davi estava debaixo da proteção do eterno Deus. E aí, aproveitando aquela situação para desonrar o escolhido de Deus, isso é um prejuízo. Não importa a condição social que o irmão tenha, mas se ele foi escolhido por Deus, não o menospreze. Deus sabe cuidar muito bem de quem ele chamou. Não o menospreze, porque amanhã isso cairá sobre a sua cabeça, né? Sobre a sua responsabilidade. Não tenha dúvida. O terceiro parágrafo da nossa lição vai nos dizer que Abigail livra a sua casa e a casa de Davi. Abigail ela é notificada dos moços que insistiu em cena e voltar contar a Abigail o que aconteceu. Olha, pois, agora vê o que has de fazer, porque já de todo determinado este mal contra o nosso amo, né, e contra toda a sua casa. Ele é um filho, um tal filho de Belial que não há quem lhe possa falar. Ou seja, o cara era ruim, não queria dar ouvido a ninguém. O egoísmo, não é? O momento que ele estava vivendo, ele era de ser grato, ele tornou-se egoísta. Então o moço que trouxe a notícia elogiou a presença dos homens de Davi, por certo advertiu a casa de Nabal que estava condenada pelo fato de que seu líder não reconhece a generosidade de Davi. Então Abigail usa de sabedoria para com Davi. Então Abigail logo tomou providência para resolver a questão, pegando quantidade de víveres, a saber vinho, carne, passas, pasta de figos, e pôs-se a caminho para interceptar Davi e seus homens. E Davi já havia determinado que ninguém da casa de Nabal viveria. Meu Deus, o caba estava nervoso. Né? Ele já tinha determinado que ninguém da casa de Nabal sobreviveria. Né? Então, ao encontrar Davi, Abigail se inclina, pede para que seja ouvida e avisa que não estava presente no momento em que o moço de Davi fora humilhado. Eu não estava lá, senhor. Rei, se eu estivesse lá, não, eu teria tirado essa maledicência. E mais que isso, Abigail demonstra saber do futuro. Então Davi seria rei. E há de ser que o Senhor usado como meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, estabelecido como chefe de Israel. Ela vai e profetiza para ele. Né? Você morreu Samuel e você é que vai ficar cuidando do reino. É você que é o rei. Você que vai ser o nosso Senhor. Então, diferente do seu marido, mesquinho, tolo, ruim, filho de Belial, Abigail lembra que Davi, ela vai e faz a lembrança. Ela lembra que Davi cuidou
né, foi escolhido como chefe de Israel e deveria não fazer justiça com as próprias mãos. E não te será por teu preço, nem por pesado coração, o sangue que sem causa derramaste. Então ela já chamou Davi a atenção. Davi não olhara para trás com vergonha de arrependimento por ter pago a Nabal a mesma moeda. Então ela chamou, Davi vai aí e entende o que ela está dizendo. Então o fim de Nabal foi triste, foi ruim, né? Mas a sua esposa Abigail não só livrou ele da morte no geral, como toda a sua família. Então, conforme eu já disse, que todo esse contexto bíblico, né, tem o subsídio 1 e subsídio 2 aqui, muito importante para o aprendizado dos nossos jovens. Espero poder ter ajudado. Indico aí para leitura o comentário de Beacon, o volume de número 2, e também o dicionário Cliff, dicionário bíblico Cliff, também lançado pela CPAD. Deus abençoe a todos, e se você gostou da aula, deixe o seu like. Se você já é inscrito, se não tiver ativado o sininho, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal para nos ajudar aí. Que Deus abençoe a todos e a gente conseguir continuar prosseguindo com o trabalho. Um abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DVD, o pastor Edivaldo, junto com você, ensinando para crescer. Deus abençoe e um abraço a todos.